Bem-vindos ao podcast História Capixaba. Meu nome é Fábio Reis, eu sou doutor em História, especialista em Espírito Santo e professor do Instituto Federal do Espírito Santo. E eu sou Ricardo Nespoli, graduando em História e curioso sobre tudo relacionado ao Espírito Santo. Isso, aqui nós conversamos com especialistas em História Capixaba, trazendo para você as novidades das pesquisas no nosso estado. Vamos lá? Pessoal, então bem-vindo a mais um episódio do História Capixaba. Estou aqui com meu amigo Ricardo e hoje nós temos um convidado muito legal, né? O nosso convidado é doutor em Ciência Política pela UFSCar. Antes disso, ele fez a graduação e o mestrado em História pela Universidade Federal do Espírito Santo e hoje é professor, né, do Departamento de História da UFS. E curiosamente, eu não sei se ele lembra, mas nós participamos do mesmo processo seletivo para ser professor substituto na UFS, acho que em 2013, né? E ele acabou entrando e ficou, né? Então a gente está aqui hoje com o Weber, José de Oliveira, né? Bem-vindo. Bom, obrigado a você, Fábio, Ricardo, né? Satisfação estar aqui, parabéns pelo projeto. Obrigado. Vamos lá então, Weber, conta um pouco pra gente sobre você, né? Sobre sua trajetória. A gente gosta de conhecer o pessoal aqui, até porque a trajetória dos historiadores não é linear, né? A gente vai fazendo coisas, vai descobrindo coisas no caminho. Fala um pouco sobre você, como que a história entrou na sua vida e como você chegou aqui hoje. Bom, em primeiro lugar, assim, a minha família, eu sou proveniente de uma família que não tem tradição acadêmica, né? Quer dizer, minha família basicamente é composta por pequenos camponeses, né, da região serrana do Espírito Santo. Uma boa parte é caminhoneiro, né? Parte dos meus primos e uma parte também trabalhou durante algum tempo no garimpo de pedras semi-preciosas. Meu pai, por exemplo, foi durante aproximadamente 40 anos garimpeiro de pedras semi-preciosas e tal. Então, assim, a minha trajetória é meio que improvável nesse ambiente acadêmico, né? Mas ao longo da nossa trajetória, né, algumas circunstâncias e pessoas acabam levando a determinadas inflexões, né? Uma delas foi um chefe de um irmão meu, né, do meu irmão, na verdade. Eu tenho um irmão e uma irmã. E esse sujeito, por acaso, fazia o curso de economia na UFS, né? E isso, em alguma medida, despertou inicialmente o meu irmão, estimulou meu irmão a fazer o vestibular à época e tal, e acabou me levando junto, né? A tendência é que provavelmente me tornaria um caminhoneiro, muito provavelmente, né? Porque esse era mais ou menos o ambiente que eu estava entrando, né? Eu tentei o vestibular ainda no finalzinho dos anos 90, né? Acho que 98 ou 99. Digamos, compelido pelo meu irmão, né? Que fez a minha inscrição e tudo mais. E acabou que eu vi que não era nenhum bicho de 7 cabeças, né? E nos anos subsequentes eu tentei novamente mais 2 vezes. Na terceira vez eu acabei... Inicialmente eu optei pelo curso de Ciências Contábeis, pra você ter uma ideia, né? De como eu estava absolutamente perdido e sem rumo, né? Era um indigente intelectual, para ser mais... E aí, no segundo eu já me embrenhei para esse campo das ciências humanas e acabei, enfim, depois optando pelo curso de História, né? Curiosamente, esse sujeito que era chefe do meu irmão hoje é professor do Departamento de Economia na UFS. Inclusive, atualmente é pró-reitor de extensão da universidade, que é o professor Ednilson Felipe, né? Que foi uma figura importante, né? Acho que é importante a gente reconhecer esses sujeitos que atravessam a nossa existência, né? Bom, eu entrei na universidade, portanto, no início do século XXI, né? E aí eu comecei a ter contato, um outro momento e uma pessoa que também gerou uma inflexão na minha trajetória, que foi o professor Walter, né? Saudoso professor Walter, recentemente falecido, que no ano de 2004 me convidou para pesquisar e publicar um livro sobre memórias de resistência ao golpe de 64 no Espírito Santo. Sim. Quer dizer, essa circunstância e esse personagem, o professor Walter, foram outras circunstâncias importantes, né, na minha trajetória, que abriu a possibilidade de eu me embrear no ambiente da pós-graduação, né? Publicamos esse livro em 2005. E em 2006, eu também me formei nesse ano, né? E em 2006 eu, enfim, fiz o processo seletivo na pós-graduação em História da UFS e acabei entrando no curso de mestrado. E paralelamente a isso, esse é um outro exercício também que foi muito importante, foi a minha inserção na sala de aula, né? Que já se deu no primeiro semestre do curso de graduação, né? Essa foi uma outra, digamos, frente que me
enfim, me levou a determinados caminhos, determinadas jornadas, né? Bom, e aí eu estudei resistência ao golpe de 64 no Espírito Santo. Nessa pesquisa me chamou a atenção à época algumas vítimas daquele processo, daquele regime, né, bastante intrincado e complexo, que foram as lideranças camponesas, né? Então eu passei a partir daquele momento a estudar movimentos camponeses, né? Sobretudo ligas camponesas, né? E outros movimentos com a mesma natureza. Os movimentos, eu não gosto dessa expressão, mas é o modo como conhecemos, né? Os movimentos ditos messiânicos, mas que na verdade não são messiânicos, como Canudos, o movimento do Parecatu lá no Paraná, o movimento do contestado catarinense, enfim. São todos movimentos que eu, em alguma medida, comecei a me embrenhar, né? Mas aí, nós tínhamos dois problemas ali por volta de 2005, 2006. Né? Um problema é que os nossos arquivos aqui estavam muito desarticulados à época, né? O arquivo público funcionava na antiga sede da Assembleia Legislativa, né? Que fica ali na Cidade Alta. E o professor Walter, à época, estava com outra agenda, né? De pesquisa, que era relacionada a partido político, né? E aí eu fui também, em alguma medida, estimulado pelo professor Walter a estudar o PT. E aí foi o objeto da minha dissertação de mestrado, né? O Partido dos Trabalhadores. Acabei tomando gosto, né? E aí fui, ao mesmo tempo, tomando gosto pelo Partido dos Trabalhadores como objeto, né? Que é um objeto muito instigante. Acabei também, depois, estudando partidos com outras matrizes doutrinárias ou ideológicas, né? No doutorado eu fui estudar Arena e MDB, né? Sobretudo Sim. Aliança Renovadora Nacional, que é um partido que é a expressão do conservadorismo brasileiro durante aquele período entre 66 e 79, né? Que foi a vigência desse partido, né? Bom, e aí terminei o doutorado na ciência política, né? E é importante observar isso. Eu fiz também há quem diga que tenha sido uma loucura, né? Mas acabou eu sempre transitei entre a história, tive na fronteira entre a história e a sociologia política e a ciência política, né? Acabei indo fazer o doutorado em ciência política lá na Universidade Federal de São Carlos, aqui no interior de São Paulo, em que estudei, enfim, os partidos, né? O bipartidarismo vigente durante o regime pós-64. E aí defendi a tese em 2013, né? E me inseri na universidade via concurso em 2014, inicialmente em São Mateus, né? Onde eu permaneci no Departamento de Educação e Ciências Humanas, onde eu permaneci durante 5 anos aproximadamente, né? Depois eu consegui uma remoção aqui para o Departamento de História. Bom, terminada essa etapa dos estudos do bipartidarismo, eu verifiquei que o estudo de partidos não era suficiente, né? Aí eu fiz uma nova inflexão que foi para elites, né? Elites, inclusive, que são suprapartidárias, né? Porque essa é uma constatação interessante, né? Às vezes, o mesmo segmento de elite ocupa mais de um partido. Sim. Então eu me embrenhei. São um partido próprio, quase, né? Exatamente. E ocupam diferentes legendas. Sim. Muitas delas, inclusive, bastante E artificiais. vão migrando de acordo com seus interesses. De acordo com, inclusive, o tabuleiro político nacional. Então isso é bastante comum, inclusive, sobretudo, inclusive na realidade capixaba, né? Bom, e ao estudar elites, eu percebi que também acabei digamos, uma nova inflexão em relação a biografias. Porque há determinados personagens que se destacam. Claro. Por diversas razões, né? Quer dizer, adquirem capital político, seja por tradição, seja do ponto de vista legal, ou do ponto de vista de possuírem determinadas habilidades extraordinárias, no sentido weberiano da palavra, né? Há sujeitos que são diferentes, né? E isso acabou me levando a estudar mais recentemente um personagem específico, né? Sobre o qual podemos falar um pouco mais, que foi a figura do Afonso Cláudio de Freitas Rosa, que também caiu no meu colo meio que por acaso, né? Então, assim, em linhas muito gerais, essa é a minha trajetória meio que improvável e que, de certo modo, também se desloca no campo historiográfico. Eu não gosto muito dessa coisa da hiperespecialização, sabe? É uma coisa que me incomoda um pouco, sobretudo nesse modelo de academia que nós temos porque nos leva a saber muito de muito pouco, né? A gente, quer dizer, mergulha naquela árvore e esquece a floresta. Eu procuro transitar por diferentes campos, de acordo com que a própria vida e a dinâmica da vida vai nos levando, para ter também uma compreensão um pouco mais ampla da realidade, para além do meu objeto, né? Que eu
me debruço especificamente. Você acaba alienando, né? Você fica... É igual o trabalhador lá, o Chaplin, né? É só o parafuso, só o parafuso. Você não sabe o resultado daquilo ali. Você só tá fazendo Nem aquela vê parte. direito, né? Exatamente. Não, muito bem, cara, muito interessante. E aí você tá falando do Afonso Cláudio, né? Que não é só um município, mas, tipo, mas você, né, o nosso tema, assim, da nossa conversa, a gente vai falar sobre ele para entender um pouco mais sobre esse personagem e da história do Espírito Santo. Mas pelo que eu não é minha área de estudo, né? Mas pelo que eu entendi, ele foi o primeiro governador, assim, do período Foi. republicano. É, e aí eu fui atrás, porque eu sempre penso, tipo assim, porque o Domingos Martins, ele não era de Domingos Martins, né? Mas deram o nome dele pro município. Mas parece que o Afonso Cláudio era pelo menos da região ali, né? De Santa Leopoldina, talvez. E eu acho que Afonso Cláudio chegou a pertencer a Santa Leopoldina uma época. E aí eu fiquei futucando essa história, assim, por um tempo. Mas vamos lá, então. Como é que você mostrou aí, né, de como surgiu esse interesse, mas como que essa pessoa, né, o Afonso Cláudio, se tornou um personagem para você? E como foi essa sua pesquisa, o caminho que você seguiu? Então, foi meio que por acaso, né? Quer dizer, esse objeto me foi revelado, na verdade, em abril de 2018. Quer dizer, o Afonso Cláudio como objeto de pesquisa, né? Sim, Quer sim. dizer, eu conhecia o Afonso Cláudio de maneira muito tangencial, né? Havia lido, na verdade, 3 livros dele que são os mais importantes, né? A História da Literatura Espírito-Santense, sobre a Revolta do Queimado, né? Uhum. E um livro, um pequeno opúsculo que ele escreveu em 1922 e que foi, por acaso, encontrado pelo professor Stilac, perdido, né, entre aspas, no arquivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em que ele faz uma memória, isso em 22, por ocasião dos 100 anos da independência, Uhum. uma memória do processo da propaganda republicana no Espírito Santo. Então, isso era basicamente o que eu conhecia do Afonso Cláudio, não mais do que isso, e conhecia, digamos, por um lado, um espantalho ou um mito, né? Que é mais ou menos o modo como a bibliografia ou a historiografia capixaba trata o Afonso Cláudio, né? Uhum. Então eu estava na minha sala, na universidade, apareceu na minha sala o professor Esther Abreu, né? Que vocês provavelmente conhecem, né? É uma grande figura da intelectualidade capixaba, do departamento de letras, já aposentada, mas ainda muito atuante, né? E ela estava me Da convidando. academia, né? Isso, Espírito Academia Santense Espírito Santo de Letras. Letras, exatamente. Agora E eu estava conheço. acontecendo a Feira Literária Capixaba, né, iria acontecer em maio de 2018, e cujo tema era justamente o Afonso Cláudio, né? Afonso Cláudio de Freitas Rosa, é bom dizer o nome completo para não Para não confundir parecer a cidade, né? E eu fiz esse cuidado no livro que eu estou prestes a publicar, né? Afonso Cláudio de Freitas Rosa, o nome completo, com 2 Fs, era o modo como ele gostava que o nome dele fosse escrito, 2 pontos, uma biografia política, né? Bom, e aí eu declinei do convite, né? Nós, historiadores, temos o hábito, embora tenha dito que eu não gosto muito de hiperespecialização, mas nós temos o hábito de tatear aquilo, né? Ou tatear um ambiente onde nós nos sentimos um pouco mais confortáveis, né? Também. Eu declinei do convite. Falei, olha, não é a minha área. Ela falou, não, eu vi que você publicou alguns trabalhos sobre a Primeira República e o senhor já está você. escalado. Não é uma escolha, você não entendeu, né? Aí eu falei, bom, sendo assim, né? Só que me bateu uma insegurança forte ali, né? Eu sou um sujeito um pouco inseguro, na verdade, né? E aí eu me dirigi à biblioteca naquela mesma tarde, né? De um dia de abril de 2018 e apanhei tudo que foi possível sobre Afonso Cláudio. Eu descobri uma coisa, assim, que não me parecia tão óbvia, né? Afonso Cláudio é aclamado, né? Mencionado, citado por quase toda a historiografia, ou todos os historiadores do Espírito Santo, né? Mas não havia nada de relevante escrito sobre Afonso Cláudio. Uhum. O que havia eram comentários dispersos, cujos objetos eram outros, né? Ou o movimento abolicionista, ou o movimento republicano. Havia uma ou outra biografia escrita sobre Afonso Cláudio, uma delas pela própria filha, né? Escrita em 1959, por ocasião dos 100 anos do nascimento do pai, né? O Afonso Cláudio morreu em julho de 1934, né? Uhum. E aquilo me chamou bastante atenção, né? E aí, assim, o que me chamou atenção, o Afonso Cláudio era lido de 3 maneiras, né? Primeiro, aqueles que detratavam, né? Que, digamos, que satanizavam o Afonso Cláudio, né? Acusando-o de ser digamos, um abolicionista moderado, né? De conveniência,
de que era contra a escravidão porque era um estorvo, né, para o processo de desenvolvimento econômico e civilizacional, Aham. mas que não era um abolicionista. E aí Acreditava na causa mesmo, Na assim, causa. né? E aí há um problema, né? Possui um viés aí de uma leitura do movimento abolicionista como sendo um movimento revolucionário, né? É a leitura do abolicionismo a partir da teoria da revolução. Aí já é um problema, né? Porque, veja, o movimento abolicionista não é um movimento revolucionário, é um movimento positivista. Dentro do sistema, inclusive. Sim, a abolição deveria acontecer sem atropelo dentro da tradição conciliatória brasileira, sem grandes rupturas, sem cortes. E o Afonso Cláudio era isso, né? Uhum. Então, e claro, isso por um lado. Por outro lado, analisa-se o Afonso Cláudio também acusando de ser um racista, que reproduziu o racismo do seu tempo, Uhum. a partir de determinadas cosmovisões e dispositivos teórico-metodológicos nossos, contemporâneos. É anacrônico você acusar um sujeito de ser racista Claro. com base na reflexão das ciências sociais dos 100 últimos anos, né? Muito já refinada, né? Então, essa era uma leitura do Afonso Cláudio, né? Uma outra leitura era a edificação do mito, né? Uhum. Que era aquela coisa dos jargões, né? O homem além do tempo, né? Aquela coisa. Um saudosismo dos políticos. Exatamente. Aquela ideia de que o sujeito estava predestinado desde a tenra idade a aderir à causa dos escravizados, né? Esse é um problema de quem faz biografia, né? Aquilo que o Bourdieu chama de mito da ilusão biográfica, né? Ou seja, o sujeito, desde a tenra idade... o sujeito, quando criança, recitou uma poesia na escola. Ali estava a marca do governador, que seria... 20 outras crianças recitaram melhor do que ele e não se tornaram governadores. Então, o Afonso Cláudio é submetido a esse outro estereótipo, né, do mito. E há um terceiro viés de leitura do Afonso Cláudio, que é também problemático, que é aquele que procura associar de maneira subserviente a imagem do Afonso Cláudio a um grande vulto nacional. O Afonso Cláudio Nabuco Capixaba. Isso está num livro sobre o abolicionismo da Maria Estela de Novaes, né? Uhum. Ela que consagra essa expressão do Afonso Cláudio Nabuco Capixaba, ou o Silvio Romero Capixaba, se referindo à história da literatura espírito-santense, como uma espécie de croquis do que foi a história da literatura brasileira escrita pelo Silvio Romero, né? Aí há alguns problemas aí, né? Quer dizer, veja, o Afonso Cláudio era um republicano, que assumiu-se republicano em 1883, né? O Joaquim Nabuco era um monarquista, que morreu como monarquista, amargurado com a república, né? Ele foi restaurado momentaneamente quando foi nomeado embaixador dos Estados Unidos, em 1906, né? Pelo Rio Branco, inclusive, pelo Juca Paranhos, né? E que sempre teve desprezo pela República. Então, quer dizer, os dois personagens são incomparáveis, né? Então, ao fazer essa leitura, quer dizer, essa leitura eu tive posteriormente, né? Já para a produção do livro. Mas para a ocasião da conferência que eu proferiria lá em 2018, eu acabei reproduzindo essa série de ideias forças e de espantalhos sobre Afonso Cláudio, confesso. E na medida que eu fui me aprofundando na leitura, eu falei, não, eu preciso agora escrever um livro para corrigir, inclusive, você mesmo. a própria reprodução. Bom, tá certo. Bom, e aí eu fui, enfim, aí acabou, me embrenhei na pesquisa, acabei pegando gosto pelo personagem, né? E aí como é que eu procuro retratar ou expressar, né, ou representar esse personagem? Primeiro colocando no seu devido lugar, né? Ou seja, não dando tintas demais à importância dos indivíduos, né? Quer dizer, o indivíduo, num movimento circular, ao mesmo tempo que ele é influenciado pelo tempo, ele também influencia na conformação de um determinado repertório, né? Então, eu utilizo muito o Koselleck, né? Reinhard Koselleck, né? Espaço de experiência e horizonte de expectativas. Quer dizer, o indivíduo não é passivo em relação ao seu tempo, na medida em que ele também opera para conformar o mundo de acordo com as suas ideias forças, né? Com a sua cosmovisão, com a sua ideologia, portanto, embora essa palavra seja feia para alguns ouvidos pios, né? Ideologia como visão de mundo, né? Então, veja, o Afonso Cláudio, ele é, em alguma medida, a expressão de um tempo, né? Então eu procurei, e aí eu peguei carona junto com o Michel Dalcoll, que é um outro importante historiador, que escreveu uma belíssima tese sobre os últimos anos de escravidão no Espírito Santo,
O Afonso Cláudio ele está embrenhado exatamente naquele mundo transitório entre o cativeiro e a liberdade. Quer dizer, ao mesmo tempo em que ele fez a opção pelo movimento abolicionista, nesse sentido ele andou uma casa, porque ele poderia não ter ele poderia ter optado por não se inserir no movimento, que foi uma operação perigosa, né? O mundo político daquele tempo era um mundo muito violento. Imagina você aderindo a um movimento abolicionista, sendo inclusive ameaçado. Isso acontecia, as pessoas andavam armadas, né? O sonho de alguns setores da política brasileira contemporânea, né? Então ele fez essa opção, sendo ele filho de um grande escravocrata. José Cláudio Freitas, tenente-coronel da Guarda Nacional, faleceu em fevereiro de 1885, e que era, quando morreu, dono de 42 escravizados, né? Mas ele teve muito mais ao longo da vida. Eu consegui mapear, a partir das matrículas, né, de escravizados, eu consegui a lista, ele chegou a ter mais de 60 escravizados, 68 que eu consegui contabilizar. Caramba. Sendo que a média dos escravocratas do Espírito Santo, a média era de 6 escravos por proprietário de escravizado, né? Então Você ele falou- era muito grande, né? Era um... Assim, aqui no Espírito Santo teve alguns escravos, o Meireles lá do sul, que chegou a ter 200 e alguma coisa, 250 e poucos. E o antepassado do Pinto Homem de Azevedo, né? Teve alguma coisa em torno de 100 e alguma coisa. Mas era um plantel respeitável, né? Era um sujeito, portanto, abastado. E, curiosamente, o próprio Afonso Cláudio herdou escravizados. Foi proprietário de escravizados, né? Assim como Muniz Freire, né? No livro do professor Stilac, por exemplo, ele já era um sujeito desanuviado daquela sociedade escravocrata, um homem do urbano, do progresso. Não, ambos foram escravizados, e há alguns casos pitorescos envolvendo essa situação, né? Então, veja, ao mesmo tempo que ele era, portanto, fez a opção pelos escravos, era filho de um grande escravocrata, que herdou escravizados e que, portanto, tinha um pé atolado no mundo da liberdade e no mundo do cativeiro, como parte significativa daqueles homens, daquele tempo, né? Então eu procuro, em alguma medida, colocar o Afonso Cláudio nesse ambiente complexo, intrincado, né? Eu diria o mais intrincado da história brasileira desde a independência, que é aquele período da passagem do período imperial ou monárquico para o período republicano. Tá. Você falou que o pai dele morreu em 885? Então, tipo, né, vamos dizer, 4 anos antes do fim da escravidão, assim, né, no Brasil. E aí, como é que... Desculpa, 1886 o pai dele morreu. Não, beleza, então. Foi no ano da lei dos sexagenários. A lei de setembro, ele morreu em fevereiro. Entendi. E como é que o Afonso Cláudio lidou com isso? Porque ele herda esses escravos, mas, tipo, já existia um caminho aí, né, pro fim da escravidão. O que ele fez com os escravos que ele herdou? Esse que me interessou agora. Isso é curioso, isso é muito curioso, né? O Afonso Cláudio era permanentemente acusado, isso está na crônica jornalística, né? Como ser abolicionista, um bom abolicionista para os escravos dos outros. Quem menciona essa frase, quase ipsis literis, é um sujeito chamado Basílio Carvalho Daimon. Era dono do jornal Espírito Santense, né? Uma figura importante, né? Então, assim, Afonso Cláudio viveu nessa ambiguidade, ou nessa ambivalência, para ser mais exato, né? Ou seja, ser um membro importante a partir da publicação do livro sobre a insurreição do Queimado. O mais importante líder do movimento abolicionista do Espírito Santo, isso foi um movimento deliberado, inclusive, né? Por parte dele e do seu grupo. O lançamento do livro foi um ato político, né? Podemos falar sobre isso depois. E aí ele viveu, portanto, nessa ambivalência. Por exemplo, isso que eu acabei de mencionar se deu em 1885 mesmo, né? Isso mais ou menos em meados do ano. Em novembro ele alforriou 2 de suas escravizadas, né? E por alguns deles ele foi indenizado, né? Pela lei de 1871, a lei do ventre livre, havia a possibilidade de o escravizado juntar pecúlio, né? A partir de um acordo com o senhor, ele poderia trabalhar alguns dias da semana, prestar serviço, geralmente escravos de ganho, né? Então poderia juntar um recurso para comprar sua alforria. Sim. Ou de alguém que ele quisesse alforriar, né? E aí, quando o pai do Afonso Cláudio falece, no início de 1886, vários escravizados, e o plantel deles era um plantel de escravos bastante idosos, tem a idade lá no contexto da matrícula e da própria morte do pai do Afonso Cláudio, vários deles entram no contexto do inventário com a petição para adquirir a liberdade a partir do pagamento de
indenização, né? Um deles foi com um escravizado que pertencia ao Afonso, né? E, curiosamente, o juiz de órfãos, né? Curador de órfãos, na verdade, que era justamente o Daimon, né? Que era muito próximo ao pai de Afonso Cláudio, porque um irmão do Afonso Cláudio morreu em 1882, né? Morreu precocemente, com 26 anos, o irmão mais velho dele, José Cláudio de Freitas Júnior, né? E aí tinha os órfãos desse irmão, então tinha que ter um curador de órfãos. Então o juiz, na confecção do inventário, quando tinha o interesse dos órfãos, pedia um parecer do curador de órfãos para dar o parecer. E aí o parecer é uma pérola do pensamento liberal escravocrata daquele tempo, né? Eu não vou saber, evidentemente, recitar de modo preciso, mas é mais ou menos assim, olha, se a liberdade é um direito inalienável do homem, né? Mas é também inalienável o direito à propriedade. Mas diante do pagamento do pecúlio, né, da indenização, e, portanto, não está sendo lesado o direito de propriedade e está sendo garantido o direito à liberdade, sou de parecer favorável quanto ao pagamento. Agora eu não me lembro se foram 200 mil réis ou 400 mil réis. Né? E esse escravizado que solicitou era da cota do Afonso Cláudio. Né? Então são determinadas ambivalências que o Afonso Cláudio teve que conviver, né? E eles, de certo modo, sofriam muitos ataques por isso, né? Tem um outro caso, que eu não vou dar um spoiler, tá no livro, né? Spoiler, que fala, né? Sobre a história do escravo Januário. Essa é uma história extraordinária, né? Mas eu vou deixar para as pessoas lerem no livro que está prestes a sair. Mas assim, eu achei interessante essa ambivalência dele. E sobre essas acusações, há registro de respostas, porque eu fico pensando também que ele podia responder, não, os meus escravizados aqui, eles são todos legais, assim, não tem nada ferindo nenhuma legislação, enfim. Então, assim, a minha defesa é que vocês alforriem os que estão aí de forma ilegal. Eu tô aqui. Era mais ou menos isso, ou ele não respondia? Não, era uma ambivalência, pronto. Olha, eu li todos os jornais do período das 3 últimas décadas do século XIX e das 3 primeiras décadas do século XX. Não encontrei nenhuma resposta do Afonso Cláudio. Era, portanto, um aspecto, uma dimensão de constrangimento do Afonso Cláudio. Sim. E aí ele preferia ficar quieto mesmo. Deixa pra lá. Bom, e ele é uma figura interessante, assim. Há outros espantalhos, assim, quando se representa o Afonso Cláudio. Por exemplo, essa ideia de que ele, tentando associá-lo ao Nabucco Capixaba, transformá-lo num croquis do grande vulto nacional, fala-se muito da influência da Faculdade de Direito do Recife na formação do Afonso Cláudio. E a influência, a importância da Faculdade de Direito do Recife, eu não vou dizer que é zero, porque zero, né? Não quase tem nada. Mas assim, é muito pouco importante. Por várias razões. Primeiro que as faculdades de Direito daquele contexto eram precaríssimas, né? Precaríssimas. Inclusive, essa ideia da vanguarda da Faculdade de Direito do Recife é, na verdade, parte do chamado mito confederador, né? Que é uma das histórias plurais do Brasil, né? Eu recomendo a leitura do livro do José Carlos Reis, né, sobre as identidades do Brasil, que é uma trilogia. O último livro, que é As Histórias Narrativas Plurais do Brasil, ele fala do tempo inconfidente, do tempo confederador, do tempo bandeirante, do tempo farroupilha, né? Tempo Amazônia, da Ui Guaraúna e tal. As regiões constituíram suas histórias e as suas narrativas regionais, né? Pernambuco resgatou o quê? Isso foi no final do século XIX, né? Resgatou a Guerra dos Guararapes, a Revolução Pernambucana de 1817, né? Achou os pontos ali que eles queriam. Que coloca Pernambuco como vanguarda, né? E essa ideia da primazia da Faculdade de Direito do Recife como vanguarda do progresso nacional, isso é obra, sobretudo, de Silvio Romero, né? Escreveu um artigo em 1879 em que fala dessa suposta coesão intelectual. Absolutamente nada, né? Quer dizer, primeiro, alguns historiadores capixabas colocam Afonso Cláudio teria sido íntimo de Silvio Romero, de Tobias Barreto. Porque foi estudar lá. Assim. Eu fui para os documentos, assim. Nada. Primeiro, Silvio Romero não estava lá quando Afonso Cláudio lá esteve, em 1879. Ele ficou durante pouco tempo, 8 meses aproximadamente. Né? Silvio Romero formou-se em 1873, né? Em 1875,
ele tentou um concurso, né? Aliás, primeiro ele tentou se produzir um trabalho para adquirir o título de doutor, né? E aí, na banca, ele cometeu o impropério enfim, de ofender a banca, né? Um sujeito foi criticá-lo e falou, olha, eu não passou a mão dos livros, eu não tô aqui para ouvir impropérios, né? Ofensa de gente ignorante que não sabe de absolutamente nada. Aquilo virou um escândalo. E foi embora. Depois dele tentou mais um concurso, né? Por razões óbvias, foi preterido. Já era. E foi para o Rio de Janeiro. Depois, em 1886, 87, foi para o Rio de Janeiro. Depois ele tornou-se professor do Colégio Pedro II. Né? E morreu no Rio em 1910, salvo engano, né? Então, Afonso Cláudio, depois ele se tornou admirador do Silvio Romero. Ele dedica o livro História da Literatura Espírito-Santense ao Silvio Romero. Mas, por ocasião da sua estada no Recife, não houve contato. Muito provavelmente. Né? Então o pessoal pegou uma coisinha assim e falou, pronto, eram amigos, coleguinhas, né? Tobias Barreto, a mesma coisa. Tobias Barreto casou-se, foi morar no interior de Pernambuco, né? Na cidade de Escada, que era alguma coisa em torno de 80 quilômetros. Pertinho, né? Não no século XIX. Hoje é pertinho de carro, né? 1h30. Agora imagina no século XIX, né? Não dá, né? O sujeito não ia no Recife permanente. Só tornou-se professor da Faculdade de Direito do Recife em 1884, quando Afonso Cláudio não estava mais lá. Né? Afonso Cláudio ficou só em 1879 e foi para São Paulo. São Paulo, sim, foi importante. São Paulo, ele escreve uma série de artigos, né? Ele foi correspondente do jornal Espírito Santo, Província do Espírito Santo, né? Que era do jornal do Muniz Freire. Ele era muito amigo do Muniz Freire, embora Muniz Freire fosse um monarquista também, que sempre teve desprezo pela República. E assim morreu, né? Ele escreveu como correspondente uma coluna chamada Correio de São Paulo. E ele, enfim, narrou muita coisa, teatro, enfim, musicais. Coisas que ele vivenciou. Ele, portanto, vivenciou. E falou da faculdade, das inspirações dele. São Paulo é que foi importante, né? E havia um movimento bastante efervescente em São Paulo, de modernização da cidade, né? Atuação, por exemplo, de grandes abolicionistas, como o próprio Luiz Gama, né? Que, aliás, morreu em 1882, quando o Afonso Cláudio estava em São Paulo. Muito provavelmente ele presenciou o cortejo, né, fúnebre, que foi bastante... Né? Que repercutiu muito em São Paulo e tal. Então, quer dizer, São Paulo é que foi a grande experiência, né? Ele saiu de São Paulo no finalzinho de 1882, doente, muito doente. Aliás, esse é um outro traço do Afonso Cláudio, pouco conhecido. Sempre teve uma saúde muito deficitária, né? Muito frágil do ponto de vista da saúde, né? Ele, por exemplo, os jornais davam que ele ia morrer. Ele tá vindo, mas... Já tá na beirinha. Tá como diria meu velho pai, na boca do caixa com a senha na mão. O pé na cova, né? E conseguiu se recuperar. Acabou sendo longevo, né? Acabou vivendo quase 75 anos, né? Por os padrões da... Viveu bem mesmo. Viveu bastante, né? E curioso, ele viveu metade no século XIX e metade da vida praticamente no século XX, né? Então ele... Essa transição. Uma transição boa, né? E acabou experimentando mesmo, tipo assim, a consolidação da República, né? Querendo ou não. Exatamente, né? E esse livro de 22, ele é muito crítico a isso, né? Ele diz nesse livro, indiretamente, que a República ainda precisava se republicanizar, né? Em outras palavras, ele diz isso mais ou menos no livro. Ele era crítico à República. O modo como ela havia se consolidado, né? Eu fiquei com uma coisa agora. Você falou que ele morreu em 34. Isso. Existe alguma coisa... Ele chegou a escrever algo, por exemplo, sobre Vargas? Porque, tipo, o golpe de Vargas... Essa pergunta já me foi feita mais de uma vez, né? Eu tentei procurar todos os jornais no Rio de Janeiro e não encontrei nenhum texto. Que coisa, né? É porque a partir de 30, na verdade, finalzinho da década de 20, ele já estava muito fragilizado, né? Ele continuava atuando. Provavelmente se afastou, assim. Né? Exatamente. Ele continuava como professor, né? Da Faculdade de Direito de Niterói, onde ele ingressou ali na década de 20, né? do século XX. E aí, morreu trabalhando, inclusive, mas aparentemente muito concentrado nas suas tarefas de professor da Faculdade de Direito. Né? Talvez os estudantes dele saibam alguma opinião que ele tenha tido sobre isso, mas fica mais escrito. Talvez isso. Talvez em sala de aula ele tenha, né? Eu fui à Faculdade de Direito de Niterói, consegui muitos documentos sobre ele, mas documentos formais. Claro, né? não ia escrever porque ele falou. O parecer da banca dele de avaliação, ele entrou via... O concurso se apresentava uma obra, ele escreveu um livro sobre o Código Civil, em 1916. Aliás, quando ele já era procurador-geral do Estado, né? Porque assim, o Afonso Cláudio... Bom, rapidamente, assim, né? Depois ele
volta de São Paulo, aí ele vai muito doente, volta para se formar no Recife, mas ele não frequenta mais aulas. Uhum. Em 1879 teve uma reforma, o estudante não precisava comparecer à aula, né? Ele só ia fazer as provas finais, né? Então ele foi ao Recife fazer as provas finais do ano referente ao ano de 1882, que ele tinha começado em São Paulo, mas não terminado. Então ele foi ali entre abril e maio, e depois ele voltou entre outubro e novembro para terminar o 4º ano, né? Mas ele não frequentou aula, né? Ele volta para ser promotor, fica um tempo na promotoria, depois ele vira procurador fiscal, né, do estado, desculpa, da província, né? Procurador fiscal, um cobrador de impostos, né, no final das contas. E aí depois ele se embrenha fortemente no movimento abolicionista. Aí sim, ele mergulha de cabeça. Publica o livro em 1885, e aí há um movimento deliberado do seu grupo e dele mesmo de associá-lo à obra, no sentido de torná-lo essa grande liderança, né? Paralelamente, o Muniz Freire também se coloca, e eu recomendo o livro, a tese do Leandro Quintão, né, sobre o Muniz Freire, se coloca como o único capaz de levar à frente um projeto de desenvolvimento para o Espírito Santo, né, a partir de uma planta logística, por parte de Muniz Freire, e Afonso Cláudio era essa grande liderança abolicionista, né, isso a partir do livro. Bom, e aí ele se embrenha nesse movimento, feita a abolição em maio de 1888, aí sim ele começa a se dedicar mais à República, né? Em 88 mesmo ele se aproxima do pessoal do Sul, né? Bernardo Horta e Antônio Aguirre, e efetivamente se embrenham no movimento republicano, né? E a República, quando ocorre no Rio de Janeiro, os republicanos, tanto no plano nacional e no Espírito Santo, não foi diferente, não esperavam a República, né? Só para você ter uma ideia, o Bernardo Horta, que era a grande liderança republicana no Espírito Santo, estava no Rio de Janeiro lá impetrando uma ação contra o processo eleitoral, o resultado do processo eleitoral que ele havia participado em agosto de 1889, em que ele achava que tinha sido prejudicado. Então ele estava absolutamente alheio aos acontecimentos. Até porque a República foi também algo que foi dado na tarde, nunca foi pela manhã, é bom dizer, né? Não foi pela manhã, na tarde, dia 15 de novembro de 1889, né? O Antônio Aguirre era De médico. manhã tomávamos café, né? De tarde a gente dá o golpe. Dávamos um golpe. De manhã, o que houve foi a destituição do gabinete Ouro Preto, né? Do Afonso Celso. Né? O Deodoro comunicou que estava afastado o gabinete. E à tarde, o Deodoro foi compelido a... Não está destituído o gabinete. Está destituído a monarquia. A monarquia. Né? E sendo ele, inclusive, um monarquista muito próximo a Pedro II. E o Antônio Aguirre estava no interior do Espírito Santo, na região serrana, hoje Castelo, né? Atuando como médico. Então os caras estavam... Quem é que estava em Vitória? Inclusive, houve uma corrida à Caixa Econômica, as pessoas... Está chegando notícia do Rio que foi instaurada a República. Todo mundo meio com medo, com receio. E o Afonso Cláudio estava amainando os ânimos. Olha, não... Ele acabou se tornando uma caixa de ressonância entre os acontecimentos no Rio e a praça de Vitória, né? Sobretudo. Sim. Diante da insegurança das pessoas. Ele começou a ser consultado acerca do que fazer, do que não fazer. Ele acabou meio que sendo jogado para o epicentro do processo político e acabou se tornando o primeiro governador da Área Republicana. Não seria ele, seria o Bernardo Horta. Todo mundo acreditava que seria o Bernardo Horta. Mas ele não estava lá. Não estava no ambiente. Foi ele acabou pego distraído, né? Aí aquela coisa do Maquiavel, né? Da fortuna e da virtude, né? Você tem que ter habilidade, mas também você tem que estar no momento certo. Cara, muito legal. Não? Tá. Você olhou pra mim, eu achei que você ia falar alguma coisa. O Weber, a gente precisa caminhando, né? Claro. Mas assim, pelo menos a gente conseguimos chegar aí, né, nessa situação em que ele acaba se tornando, né, o primeiro governador. Mas vamos lá, a gente tem um momento, assim, do nosso podcast que a gente fala de um babado histórico, né? Uma coisa, assim, durante a sua pesquisa que você viu que chamou muito sua atenção, que você acha, caramba, tipo, todo mundo precisa saber disso. E aí eu sei que você já tá segurando os spoilers aí do livro, Claro. mas solta alguma coisa aí pra gente que você achou legal, até pra convidar a galera pra ler seu livro também. Então, são muitas, né? Primeiro, essa ambivalência que eu mencionei acerca de sendo ele um herdeiro de um grande escravocrata, ele também proprietário de escravizados, atuar no movimento abolicionista. Embora isso não seja propriamente uma novidade, nisso se reproduziu o Brasil afora, mas eu pude, a partir da documentação que eu consegui escavar, né? Efetivamente, enfim, constatar isso e como isso se operacionalizava no cotidiano deste personagem e como isso trazia uma série de
digamos, dilemas pessoais, né, para Afonso Cláudio. Eu imagino que ele sofria por conta desses ataques, né? Então essa é uma questão. A outra questão é essa, digamos, fragilidade, né? A gente tem não chega a ser um babado, né, propriamente dito, mas assim, a gente tem uma visão de que esses grandes personagens, né, esses personagens de grande monta, que, de certo modo, ocupam grandes espaços, né, que conduzem determinados setores da sociedade, que ocupam o governo, são pessoas, digamos, fora da curva em termos de força de personalidade. Afonso Cláudio era uma figura absolutamente frágil. Frágil, claro que se posicionava em momentos, né? Eu uso uma expressão no livro que ele usava o direito como escudo e a palavra como arma, né? A cada ataque que ele sofria, ele escrevia, ele era muito prolífico, né? Escrevia artigos e mais artigos, ele escreveu muito, né? Eu estou escrevendo um outro livro, na verdade, sobre escritos avulsos do Afonso Cláudio. Eu escrevi, ele vive até 1934, eu já transcrevi até 1888. Eu já tenho 140 páginas de Word. E tem muito mais coisa. Artigos de jornal. Tem muito mais, não. O grosso dele ainda vem, né? Então, essa é uma questão, acho que importante. Além disso, ele era daltônico, ele era surdo de um ouvido, pelo menos, ele ouvia mal. E ele sofria com depressão e ansiedade. Essa palavra não existia. Pois é. Sim. A palavra até existia, mas não tinha ainda... A conotação. Né? Isso a partir da década de 50, né? Como uma doença, né? Ansiedade e depressão. Mas ele tinha picos de ansiedade e depressão sempre quando ele estava no epicentro do processo político, né? Então essa é uma questão importante. Isso levou a um outro dilema que talvez seja um babado, né? Que aí eu posso ferir os ouvidos pios daqueles que mitificam o Afonso Cláudio. A gente está aqui para isso. É que assim, ele foi governador por 10 meses, né? Entre 20 de novembro de 1889 até 9 de setembro de 1890. Ele foi governador. Portanto, durante aproximadamente 10 meses, né? Afastou-se justamente a filha dele fala uma estafa nervosa, né? Mas foi um pico de ansiedade e depressão, né? Ele foi para o Rio de Janeiro, permaneceu 6 meses lá depois e deixou o governo, né? Em setembro de 1790, perdão. Ficou por 6 meses e voltou para ser presidente da Intendência Municipal, que era o que hoje seria a Câmara Municipal, com poderes alargados, né? Tinha também atribuição de poder executivo. E era a Intendência Municipal que nomeava, por exemplo, o governador, né? Teve uma treta lá com o Antônio Aguirre também, que eu vou deixar para o livro, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esses sistemáticos afastamentos das suas atividades laborais por problemas de saúde aconteceu também quando ele foi nomeado em 1892 como o que hoje seria o cargo de desembargador. À época, chamava-se ministro da Corte de Justiça do Espírito Santo, né? Ele fundou, portanto, o Tribunal de Justiça no Espírito Santo, né? Na era republicana, óbvio. Sim. E aí, veja, ele permanece de 1892 a 1896. Mas a partir de 94 ele começa a ter uma série de afastamentos por problemas de saúde. Em 1896 ele consegue uma licença ad aeternum com os vencimentos, né? Os vencimentos todos garantidos. E essa licença renovável pelo tempo que fosse necessário, resguardando os mesmos vencimentos de quando ele estava na ativa. Esse era um tabu na vida do Afonso Cláudio. Sempre quando havia um embate político mais potente, alguém jogava isso na cara dele e dos seus aliados, né? Muniz Freire, Partido Republicano Consultor, etc. Né? Um caso é bem interessante. Aconteceu em 1916, por ocasião da revolta de Xandoca. Afonso Cláudio tem um envolvimento direto com aquela revolta. Foi objeto de estudo que foi a única ameaça digamos, ao poderio dos Monteiro, né? Souza Monteiro no Espírito Santo. Houve a eleição de 1816, Bernardino Monteiro contra o Pinheiro Júnior. Os dois se consideraram vencedores, fizeram as suas atas e ficou aquele embate, né? Aquele impasse. O Pinheiro e o Alexandre Calmon, que era o seu vice, estabeleceram a sede do governo do estado em Colatina, né? Durante aproximadamente 2 meses. Meu Deus. E o Bernardino Horta no Palácio Anchieta. E aí houve a montagem de uma comissão processante lá no Congresso Nacional, né, na Câmara dos Deputados. E o Afonso Cláudio, que morava no Rio, ele se afastou
do Tribunal de Justiça em 1896. Em 1898 foi para o Rio de Janeiro. Mudou-se para lá definitivamente, né? Como um eterno encostado, né, no Estado. Permaneceu de 1898 apenas a 1916. E aí ele teve um papel importante de defesa das elites do Souza Monteiro Lindenberg, curiosamente, né? Porque ele era do grupo do Muniz Freire. Nesse momento ele já estava próximo, sobretudo, ao Bernardino, né? Então ele se manifestou nos jornais em defesa da situação que ele considerava vencedora, no caso do Bernardino Monteiro, enfim. E aí, depois disso, ele se torna procurador-geral entre 16 e 20. É o momento que ele volta para o Espírito Santo, permanece aqui 4 anos, né? E aí, em 20, ele se aposenta definitivamente, né? E veja, eu estou falando aqui de 1896, quando ele conseguiu essa licença de eterno, ele tinha 36 anos, né? Nossa. De idade. Ele nasceu em 1899. E viveu até os 70 e poucos, né? 75. E aí, veja, nessa ocasião, em 16, o presidente do estado, que era o Marcondes, né? Ele jogou, né? Mandou um documento para a Assembleia Legislativa, olha, e eu quero saber que a Assembleia tome providências quanto a... Tentar caçar essa licença aí, sei lá. Quanto aos vencimentos, né? Da licença ad eterno, né? Quase que, enfim, do senhor Afonso Cláudio, que onera o Estado a, não sei, 8, 9 contos de réis, né? Tal. Mas a motivação da licença era saúde mental, saúde... Problema de saúde, para tratamento de saúde. Mas aí não... E aí, E foi aprovado pela Câmara, Pronto. pela Assembleia Legislativa, perdão, Sim. e já era. sancionada pelo seu amigo e companheiro de jornada Muniz Freire, e foi. Esse foi um tabu. Aí sim, um babado, né? Um babado. Que, de certo modo, depõe contra o Afonso Cláudio. E esse livro biografia que eu procurei foi não ocultar essas fragilidades. Claro. Porque, veja, ao fim e ao cabo, Afonso Cláudio, como qualquer um de nós, somos humanos demasiadamente humanos, né? Sujeito a fragilidades, contradições, ambiguidades, ambivalências. Sim, e a gente vai navegando aí, né? Muito bem. E agora, então, pra gente terminar, a gente pede uma dica imperdível, né? Acho que vai ser o seu livro, né? Mas vamos lá, fala aí sobre ele. Eu vou sugerir 2, né? Um, esse livro, Boa. que assim, aí eu não tenho problema com crítica, né? Posso ser lido, criticado, não tenho problema. Confesso que os 2 últimos capítulos eu dei uma cansada, né? Que foram 5 anos de pesquisa. É muita coisa. Mas você pode fazer outro livro, né? Sobre ele também. A ideia é eu voltar nesse livro e dar uma, digamos, uma maquiada nesses 2 últimos capítulos, que eu acho que ficaram... Eu fiz a releitura agora, acho que ficaram... tem mais coisas ali. De repente, desdobrar em mais de um livro, né? De repente. Essa é uma sugestão, enfim. Convido as pessoas a comprarem, lerem o livro, evidentemente. Deve estar saindo aí 1 ou 2 meses no máximo, né? E o outro livro, que também está para sair, é do Leandro Quintão, que deve sair, inclusive, pela mesma editora, que versa sobre o Muniz Freire e a construção da liderança do Muniz Freire. Para além desses estereótipos muito presentes da Primeira República, era um coronel, não, quer dizer... O Muniz Freire também teve que buscar elementos de consentimento. Ele também teve que se apresentar como uma liderança, digamos, munida de elementos do carisma, né? No sentido weberiano da palavra. Ele não era um mandatário que ascendeu ao poder só pela eleição do bico de pena. Não é só isso, né? Sim. Ele precisa também construir elementos de consentimento com amplos segmentos da sociedade. O Leandro consegue, de modo muito competente, dar vazão a essa compreensão acerca desses personagens da Primeira República. E ele faz sobre o Muniz Freire. Legal. Então, eu recomendo essas 2 obras, que eu considero importantes aí Tá certo, pra não? historiografia capixaba. Maravilha, muito obrigado. Fazendo aqui um auto-merchan. É isso. Mas tem que fazer mesmo, a gente tá aqui pra falar. Você que é o rockstar, né? Acabou de tirar. Isso. Então, Weber, muito obrigado por aceitar nosso convite, né? Que foi até meio na correria, assim, mas estava aí disponível, veio aqui falar, né, sobre a pesquisa, foi ótimo. Agradeço bastante, Ricardo. É isso, não, agradeço. E a gente fez um episódio anterior que começou a falar sobre Afonso Cláudio. Aí o Fábio até me cutucou assim, não vamos aprofundar não, que a gente vai conversar melhor sobre Afonso Cláudio daqui a pouco. Então foi bem interessante saber mais. Obrigado, eu que agradeço o convite, fico sempre à disposição. Mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho, né? Acho que é uma ferramenta, vocês que são talvez um pouquinho mais jovens, são mais, digamos, hábeis nesse mundo cibernético, né? E que são ferramentas importantíssimas para difundir o conhecimento, né? Produzido pela universidade, que fica, às vezes,
restrito. circunscrito aos muros da universidade, né? E você que nos assistiu até aqui, muito obrigado por acompanhar o nosso podcast. Deixa pra gente seu like, as estrelinhas do Spotify e outros agregadores. E se puder, um comentário falando o que você achou também. O História Capixaba é um podcast apoiado pela Secult por meio do edital 08 de 2024. A gente fica por aqui e espera você no nosso próximo episódio. Valeu! Valeu!